Olá, boa noite, graça e paz. Para nós é a maior alegria estarmos aqui mais uma vez, louvando, adorando ao Senhor, poder estarmos aqui na casa, aqui em meio à rede de comunicação, à rede social, mas levando a palavra de esperança, né, a palavra de fé ao coração daqueles que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Para nós é uma imensa satisfação estarmos aqui junto com o pastor Jefferson. Desejar muito, seja bem-vindo, pastor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E você que está chegando aqui também nesta hora e quiser acompanhar conosco, né, desse momento de live, nesse momento de clamor ao Senhor, nós iremos estar trabalhando o tema A Esperança para Dias Difíceis, né? Então, a ideia é de a gente meditar, refletir naquilo que o Senhor tem falado também através da sua palavra sobre a questão de esperança. E também iremos estar falando a respeito também sobre uma campanha que nós iremos fazer amanhã, no dia 9 de maio, né, às 20 horas, 8 horas da noite, onde nós estaremos também numa campanha de oração por primavera. Então, será um momento também de clamor, de oração, intercessão em favor das famílias que se encontram lá na cidade de Primavera, na qual o pastor Jefferson, logo, quando passar toda essa pandemia, esse momento de quarentena, ele lá estará lá assumindo aquele trabalho naquela região. Mas, assim, vou deixar que também o pastor Jefferson se apresente, né? Diga de onde o senhor está falando, pastor, né? Conte um pouco da sua história para aqueles que estão nos acompanhando, conheça e saiba também um pouco daquilo que se passa com a sua vida. Boa noite, pastor Jefferson, mais uma vez, seja bem-vindo. Ô, pastor, pastor Jefferson, só fazer um ajuste aí, pastor, que eu creio que eu acho que o seu microfone ficou desligado agora. Com certeza. Então, pronto, agora pode falar aí. Desculpem. Nada, tranquilo. Se alguém fizer a leitura labial, né, deve ter acompanhado tudo que eu falei anteriormente. Graças a Deus, boa noite a todos. Motivo de grande prazer estar com os amados hoje, né, nessa noite. Não só os irmãos de Primavera, de Salinas, como também fazem parte da comunidade do Facebook, eles que são amigos meus, do pastor Leandro, enfim, estamos juntos num grande grupo e é motivo de grande alegria fazer essa prévia com os irmãos. Logo estaremos na Igreja Batista de Primavera e trazamos um pouquinho de uma visita e choveu aqui, chove bastante. Esse lugar bom de chuva é aqui em Castanhal, principalmente aqui em Castelo Branco. Mas que quando cai uma, já está subindo outra. Eita. Mas consegui chegar. E eu e minha esposa estamos aqui por um tempo ainda, aguardando o momento de nos mudarmos para a Primavera, seguir essa nova chamada ministerial. A minha história começa ali na Igreja Batista de Capanema, né, na PIB de Capanema, e na época existia uma igreja em Primavera, uma congregação em Primavera, e outra em Quatipuru, as congregações que nós tínhamos. E depois de um tempo, quando eu vou para Belém e volto de novo, encontro essa igreja fechada, isso muito me entristecia, né? Passava ali para Quatipuru em 2014, na igreja de Quatipuru, e ficava muito triste. Chegamos até a possibilitar a ideia de reabri-la, mas o pastor da época não familiarizava-se muito com a ideia. Tanto que ela teve alugada para outras igrejas, para outras denominações, inclusive até para uma metalúrgica, né? Mas aprove a Deus restaurá-la e com certeza iremos fazer parte dessa história. E Deus, ele tem marcado todos os nossos dias, todas as nossas ações. E estou muito feliz de estar com os irmãos e também de estar fazendo parte dessa história. Eita, legal e bem interessante assim iniciar essa live também contando um pouco da história lá da congregação de Primavera, né, na qual o senhor vai estar participando lá, fazendo parte dessa história.
E então é motivo realmente de gratidão, né, ao Senhor, também porque estamos aqui, né, no caso, também como servo do Senhor, testemunhando daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, eu queria aproveitar esse momento, essa deixa que o Senhor comentou, falar um pouco daquilo que Deus tem tocado no nosso coração, daquilo que foi aquela obra lá em Primavera, né? Nós temos um carinho muito grande pelaquela congregação. Eu lembro que no início do ano passado, de 2019, por volta de abril, né, eu estive visitando lá aquela região, né, e olhando aquela necessidade, né, de tudo aquilo que estava ocorrendo, né, com aquela região ali em Primavera. E eu lembro de uma palavra que o pastor Leonel sempre pregou, sempre falou, que missões é também fazermos o nosso quintal, é olhar para o nosso quintal, a realidade daquilo que nós estamos vivendo e passando, e ter a sensibilidade para poder pregar e levar o amor também do nosso Deus e fazer missões locais, né, missões na nossa região. E eu lembro dessa passagem porque lá foi um despertamento realmente de Deus para nossas vidas no sentido espiritual, para que aquela congregação ela fosse reaberta. Né? Então, nós colocamos diante de Deus, colocamos em oração, falamos com o pastor Anselmo, que hoje é o nosso presidente da nossa convenção, mas na época ele estava pastoreando lá na primeira igreja batista de Capanema, e surgiu a possibilidade de fazermos uma parceria. E quando vimos aquela situação daquela igreja lá fechada, né, e aberta como uma metalúrgica funcionando dentro, aquilo dali realmente, eu digo que literalmente sangrou o meu coração no sentido de tristeza mesmo por aquilo que estávamos vendo. Mas prove a Deus, né, que somos apenas instrumentos do Senhor, porque a obra é dele, a glória é do Senhor. E aí fizemos uma parceria entre a igreja daqui de Salinópolis, a primeira igreja batista de Capanema e a nossa convenção, a COBAP, na qual também sou eterno grato pela nossa convenção, pelo apoio que ela tem nos dado aqui na nossa região. Né? Então, desde já mando meu abraço para o pastor Rui Gonçalves, que é o nosso secretário executivo, pastor Anselmo, que é o nosso presidente da nossa convenção, e agradecer toda a liderança da COBAPA, também junto com o pastor Leonel, que é o pastor coordenador, né, da nossa região Nordeste, e tem, não só por ser meu cunhado, mas também é uma pessoa que vive missões literalmente, e é um exemplo de vida para nós, e assim nós caminhamos juntos para aquele trabalho ser reaberto. E hoje é um motivo de gratidão de poder falar com o futuro obreiro de lá daquela região, né? Eu digo que é fruto das nossas orações, e eu digo que nada acontece se não for da vontade de Deus. Tudo Deus, ele sabe o que é melhor, sabe o tempo certo e a hora certa de agir. E prove ao Senhor agora, nesse momento, o pastor Jefferson futuramente ali estará assumindo, estará bem próximo aqui da nossa região, estará ali conosco naquele trabalho. Então, desde já, que Deus abençoe grandemente o pastor Jefferson naquele trabalho, conte com o nosso apoio, né? Estaremos juntos nessa batalha, né? E digo assim que sempre eu falo essa frase, somos fortes juntos e com Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí vem até o slogan da nossa convenção, juntos nós seremos mais de Cristo no estado do Pará. Então, que isso realmente possa viver realmente, literalmente, as nossas vidas, né? Então, desde já, muito obrigado mais uma vez, pastor. E assim, você que está nos chegando aí, nos ouvindo, quiser participar conosco, mandar um alô, mandar alguma pergunta, nós estaremos falando a respeito sobre a esperança agora nos tempos difíceis. E eu queria, para iniciar esse momento, fazer a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não temam, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Essa passagem eu gosto, pastor Jefferson, e compartilho com você que está nos ouvindo, é uma passagem muito interessante, porque é na época que Moisés estava chamando Josué e chamando todo o povo e mostrando a terra prometida. Eles estavam próximos de entrar na terra prometida.
E ali eles tinham vários desafios para poder conquistar aquela terra, mas Deus já tinha abençoado e já tinha mostrado que ali seria aquele lugar. E a palavra que Moisés, que ouve, né, caso de Deus, Moisés ouve do Senhor essa palavra, e assim transmite para Josué da mesma forma, dizendo: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenham medo e nem fique assustado. Então, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta hora, não fique com medo, não fique com medo, não fique assustado, porque quem está com você nesta batalha é o Senhor dos Exércitos. Amém? Queria convidar você a, nesse momento, estarmos orando para iniciarmos esse momento. Logo após a nossa oração, o pastor Jefferson aí já está entoando alguns hinos de louvores ao Senhor. Então, Senhor Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para podermos cultuar, podermos adorar o Teu nome, poder compartilhar da Tua palavra, levar uma palavra de esperança, de fé aos corações das pessoas. Assim, ó Pai, que neste momento possamos diminuir para que a Tua graça, a Tua glória cresça cada vez mais sobre as nossas vidas e que o Senhor possa encher da Tua glória e de esperança o coração das pessoas que estão nos ouvindo nesta hora através do Teu Espírito Santo. Assim, ó Pai, neste momento somos apenas instrumentos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho, para a proclamação da Tua palavra. E a obra é Tua, a glória é Tua e o Teu poder será para todos sempre. É a oração que eu te faço no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar aí. Amém. Pastor. Estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio do século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso
poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. É o Senhor, na cidade do nosso Deus, Senhor, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor a alegria de toda a é o Senhor em que nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Amém. Amém. Né? Poderoso Deus, só Deus é o Deus eterno, né? Todo poderoso. É Ele que nós temos que confiar, crer, e é nele que está a nossa esperança para esses dias, nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Momentos difíceis,
né? Momentos de dificuldades, mas a nossa esperança está no Senhor, né? Aquele que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou todos os seres viventes, criou eu e criou você também, que está nos ouvindo, né, que está nos acompanhando. Pois a palavra do Senhor lá em Salmos 39, 139 diz que ele nos formou desde o ventre das nossas mães. E mesmo sem ainda que nós ainda não tivéssemos nascido, mas o Senhor já tinha determinado tudo aquilo para as nossas vidas. Então, nada foge do controle das mãos do Senhor. Então, que essa é a nossa esperança, é crer nesse Deus Todo-Poderoso, né? Crer, né, no eterno Deus, pois para Ele é o louvor, a glória e a honra para todos sempre. Antes de passar a palavra para o senhor, pastor, eu queria ler um texto, não sei se é o mesmo que o senhor vai compartilhar aí, mas um texto que quando fala sobre esperança, eu lembro muito do livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7 ao versículo 9, que a palavra do Senhor diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerá na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Eu fico imaginando, quando a gente fala a respeito sobre esperança, esse texto, né? Para uma árvore que, aos nossos olhos humanos, não existe mais vida, né? Existe simplesmente um tronco, e dali, aquela árvore ali passaria para qualquer outra circunstância, qualquer outra atividade, mas não voltaria mais dar folha, nem frutos nenhum. E a palavra diz que até para essa árvore cortada, lançada ao chão, existe uma esperança. A esperança de que esse rio passará, o cheiro das águas fará brotar novamente e essa planta voltará a dar ramos, voltará a dar planta nova. Essa é uma passagem maravilhosa que eu creio que para mim traz como lição, né, para compartilhar com os irmãos essa primeira palavra, dizer que mesmo aos nossos olhos, não encontrando mais esperança, mesmo que as nossas vidas sejam igual a esse tronco dessa árvore, caída no chão, sem esperança alguma, sem uma solução para as nossas vidas, a palavra está dizendo para nós nessa noite, dizendo que mesmo para essa árvore existe uma esperança. Então existe uma esperança para mim e para você também, que está nos ouvindo, que mesmo que o cheiro das águas faça brotar, fará brotar novamente folhas, frutos dessa árvore, assim o cheiro das águas, o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, saber que com a sua mão poderosa também fará com que saiamos dessa situação e voltarmos para a vida, e essa vida é uma vida de alegria, de paz, de refrigério na presença do Senhor, né? Então, passa a palavra aí para o pastor Jefferson, para que ele possa também trazer alguma palavra a respeito sobre a questão de esperança. Pastor Jefferson? Queria ver se... Eu creio que acho que paralisou aí. Não sei se o pastor Jefferson está me ouvindo. Pastor Jefferson? Eu creio que o sinal dele deve ter paralisado. Então, os irmãos que estão nos acompanhando, possam fazer aí seus pedidos de oração, né, de louvor ao nosso Deus também, né? Reforçar que nós estamos em campanha de oração em favor das famílias. Todos os dias, às 3 horas da manhã, estamos intercedendo em favor das famílias. Então, se você tiver algum pedido, você pode estar fazendo aí seu pedido, que nós estaremos orando
em favor da sua família também, né? Mas aqui a irmã falou que a internet paralisou, travou, mas voltou ao normal. O pastor Jefferson já está nos ouvindo, tranquilo? Já tinha travado, deu uma travada aí, mas Pronto. tá, Então a palavra está tô com ouvindo você agora. nessa hora, nesse momento. Amém. Antes de nada, eu esqueci de justificar agora há pouco a aparência, né? Eu creio que se eu aparecesse para aqueles que estão esperando, é alguém diferente, né? O cabelo mudou, de um dia para cá deu uma mudada aqui no visual, mas continua sendo. Eu até compartilhar um pouco hoje sobre esse tema com o rapaz que provavelmente vai assumir aqui a congregação, e estive conversando com ele mais cedo, e falavam sobre um pouco sobre esperança, né? Sobre essa dificuldade que as pessoas encontram, não só nos momentos difíceis, mas também nos dias normais. Nós vemos durante eu creio que todo ano retrasado, ano passado, a quantidade de pessoas que tiram a própria vida, que decidem acabam na própria vida por conta de perderem totalmente a esperança, não terem um norte, não terem mais ali guardado uma visão de futuro. E isso é comum entre a humanidade, e já eu vou falar um pouquinho por que isso acontece. E nos dias que nós nos encontramos, com certeza deve acontecer muito esses casos. Eu não sei na sua cidade, mas aqui, inclusive, logo quando começou a pandemia, encontramos pessoas que fizeram compras para 1 ano, para 2 anos, e outras desesperadas, e agora o que é que vai ser? E nós vamos morrer, porque o presidente. São situações que nos levam ao desespero, que levam as pessoas ao desespero. Esperança para dias difíceis. Eu gostaria de compartilhar um texto que eu achei bem interessante, essa passagem de Jó, e quando falamos em esperança, não falamos em perseverança, em manter-se firme na fé, eu diria que Jó é uma grande referência. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 1 até o 2, ele diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O texto ele começa com uma palavra que eu diria que norteia toda a vida do cristão. Primeiramente, eu gostaria de tratar sobre o tema justificação, enfim. A justificação ela pode ser obtida, primeiramente, pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza, ou melhor, a plena convicção das coisas que nós não vemos e a certeza das coisas que nós ainda esperamos ver. A fé, ela não é palpável. A fé, ela não pode ser presente, ela não pode ser dada em algo já existente, não. A fé é baseada na esperança de algo que ainda vai acontecer. Se imaginarmos que ele verdadeiramente foi ressuscitado por Deus, assim nós seremos salvos. E baseado em esperança, em manter-se firme na esperança nos momentos de adversidade,
Eu diria também que Paulo é uma grande referência. Lembrando que no capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo se encontra na prisão, a única coisa que eles fazem naquele momento é orar e cantar louvores ao Senhor. E com aquilo, todos os que estavam ali presentes ouviam. E isso é muito interessante porque a situação em que Paulo se encontrava proporcionou a trazer esperança a outras pessoas que encontravam-se na mesma situação que para muitos era desesperadora. E mais ainda, quando chega no verso 31, aquele rapaz que, pouco antes, aquele rapaz, o carcereiro, quando ele percebe que todos os presos poderiam ter fugido, decide dar cabo de sua própria vida e clama a Paulo quando o encontra e diz: o que faço eu para ser salvo? Ou seja, o que faço eu para não ser morto? Paulo diz: tão somente entrega-se os teus caminhos ao Senhor e será salvo tu e tua casa. Logo, o desespero, que seria o antônimo de esperança, é dado tão somente pela falta de norte, pela ausência da esperança. O desespero, ele provoca aquele sentimento de que tudo se acabou e agora não me resta mais nada a não ser morrer. Um pequeno testemunho, bem breve, eu gosto de fazer aplicações para a minha própria vida. E no meu momento de desespero, no dia em que eu aceitei Jesus, na madrugada em que Cristo me encontrou, eu estava passando por algumas situações e o meu desejo realmente era de morrer. Aquela ideia de que não existe mais nada para mim, então só me resta morrer. E eu orava para Deus dizendo que eu não via outra solução, porém eu não conseguia fazer isso por mim mesmo. E eu, naquela oração meio que incrédula, dizia: Deus, se tu existe mesmo, então eu te peço que resolva essa situação, ou então que me permita morrer para que não sofra mais com isso. Naquele momento eu senti uma calmaria, e eu lembro-me que eu dormi, mesmo com todo esse desespero, dormi, acordei no dia seguinte, fui trabalhar como que nada tivesse acontecido, assim, eu não sentia absolutamente nada, nem culpa, nem um sentimento de tristeza, e à noite, quando me encontrei com uma pessoa que começou a pregar para mim, e fez o apelo, eu disse que imediatamente queria aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir de então, comecei a sentir uma certa calmaria, ou seja, aquele desespero que outrora me assolava não mais existia. E como é que nós obtemos essa questão da justificação que provoca essa esperança? A justificação, como eu disse agora há pouco, em Romanos capítulo 10, verso 9, nós precisamos crer. Crer no nosso coração e confessar para as pessoas que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou. E como Paulo diz no verso 31 do capítulo 16 do livro de Atos, nós precisamos crer tão somente para que possamos obter a salvação não só nossa, como também de nossa família. Nós temos também que no texto, nos versos subsequentes, Paulo, ele convive com aquele carcereiro durante um certo tempo, e ele prega e batiza também os da família dele. Cumprindo-se assim a promessa de que se crermos no Senhor Jesus Cristo, será salvo não só nós, mas também teremos a oportunidade de levar a salvação a outras pessoas. Nós já entendemos que crer é a maneira de obtermos a justificação, mas também precisamos entender quem é que proporciona essa justificação. Nós vemos que o texto, ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado debaixo dos céus que importa que sejamos nós salvos. Apenas o nome de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 24, o texto que sucede, o texto que nos condena, diz Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que por conta de nossos pecados nós fomos separados da presença gloriosa de Deus. Mas somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Isso no verso 3, no capítulo 3, verso 24.
João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sustentando assim a esperança de uma nova vida. E é certo que nós passaremos por dificuldades, e nós entraremos em desespero, sim, se nós não tivermos firmados em Cristo Jesus. João capítulo 16, verso 33, Jesus Cristo ele nos adverte dizendo que no mundo nós iremos passar por várias tribulações, ou seja, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se Cristo foi capaz de vencer, certamente nós também venceremos. E não pense você que Cristo ele não tinha dificuldades. Está aqui no capítulo 16, Jesus Cristo já está preparando aqui discursos que antecedem aquilo que iria passar logo em seguida, que seria o escárnio, seria a condenação e a morte. Jesus Cristo, mais do que ninguém, sabia o que era viver nos momentos das adversidades, nos momentos que precedem a sua própria morte. Mas ele está dizendo que nós precisamos ficar animados. Anterior a esse, ele nos faz uma promessa. Ele diz que se nós permanecermos na fé, ele irá nos levar para ele mesmo. Isso no capítulo 14 do livro de João. Para que onde quer que ele esteja, estejamos nós também. Mas não para por aí. A palavra de Deus, ela segue nos advertindo em vários pontos a respeito dos momentos de adversidade. E nós percebemos que mais do que ninguém os apóstolos passaram por tudo isso, mas não ficaram desanimados, ou seja, mantiveram-se na esperança da salvação eterna. Não só isso, mas também de proporcionar a salvação a outras pessoas. Eles tinham uma missão de proporcionar a outros a mesma salvação. Salvação essa que iria alimentar dos mesmos a esperança. E Tiago, no capítulo 1, no verso 2, ele nos adverte dizendo que nós precisamos ficar animados por passar por diversas provações. Eu diria que não tem provação maior para quem tinha o costume de forma livre, pregar o evangelho, reunir com os irmãos. O momento da ceia, com certeza, era um momento de grande importância, é um momento de grande importância para todo e qualquer cristão, não só por ser a ordenança, e podemos fazer isso de forma distanciada, compartilhando os cálices com aqueles da família, mas mais ainda pelo momento de confraternização e comunhão. Propagando assim a palavra de Deus, propagando assim o momento da ceia de Cristo com os discípulos, para aqueles que nos visitam, e isso é muito importante para todos nós. O momento de abraçarmos os irmãos, no momento de confraternização, com certeza é de grande alegria para todo e qualquer cristão. E de repente você ouve dizer que você precisa ficar animado por estar passando por essas privações. Pois o que nos alimenta a esperança é a certeza de que nós fomos justificados por Deus, por meio da fé. E essa fé, ela é pautada na esperança de que um dia Cristo ele virá em glória para nos levar, para que onde quer que ele esteja, estejamos nós também. Mas não somente isso. A certeza de que outras pessoas serão influenciadas também pela nossa fé. Certa vez eu ouvi a história de uma senhora que estava padecendo com câncer e estava já nos seus últimos dias de vida. Eu creio que eu tenha ouvido essa história em um filme. E no momento em que essa senhora é hospitalizada, uma pessoa que gostava muito dela, não firme na fé, ia visitar e ele dizia para ela: por que você não grita? Por que você não chora? Por que você não... Quando nós estamos sentindo grandes dores, o fato de nós gritarmos, chorarmos, isso libera alguns hormônios que realmente eles amenizam um pouquinho a dor. E nós sabemos que alguém que está sofrendo de câncer, mesmo os mais potentes dos remédios inibidores de dores, não serão eficazes.
E essas pessoas certamente sofrerão muito. E o desespero levará-os a chorar, a gritar, não porque estão perdendo a vida, mas por conta da dor. E ela dizia, eu tenho vontade de fazer tudo isso. Porém, você está vendo aquela outra pessoa que está ali? Quando eu cheguei aqui, eu disse para ele que Deus, ele pode nos livrar, ele pode nos fortalecer até nos momentos de grandes tribulações, de grandes dores, de grandes dificuldades. E se eu me desesperar nesse momento agora, ele vai ver. E certamente tudo que eu falei para ele, tudo que eu preguei a respeito de Cristo para ele, irá cair por terra. E aquela senhora morreu, e aquela pessoa que estava do lado viveu. E foi justificada, ele aceitou Jesus depois, por ver o testemunho daquela senhora. O que fazia aquela mulher permanecer não era simplesmente o fato dela ser forte ou dela não querer mostrar para uma pessoa que ela era fraca, mas a fé, a justificação que há em Cristo é que mantinha ela daquela maneira. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. E essa paz gerará em nós esperança em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Saibamos nós que no período da peste negra, na Idade Média, havia pessoas que mesmo com a peste negra tinham paz. Tem um filme chamado O Físico. É um filme que retrata a história da medicina. Mas eu não vou contar muito do filme, porque senão nós vamos tomar muito tempo, eu vou direto para o ponto que nos interessa. Um rapaz, ele foi da Inglaterra para o Oriente Médio para estudar com certa física, no período que a medicina era muito escassa ainda, mas alguns estudiosos, alguns cientistas desenvolveram algumas metodologias de cura e de cirurgia até no momento em que as mesmas não haviam. E lá no local, no período de um grande surto de peste negra, houve um senhor que estava muito doente e que já estava condenado à morte. E certamente iria morrer. Após esse surto de peste negra, o hospital recebe uma pessoa que estava com o que ele chamava de doença do lado. Uma dor muito forte nos rins, hoje facilmente curado, mas na época, certamente as pessoas que já tinham morreriam. E essa pessoa estava condenada à morte por conta da doença, e esse rapaz ficou com ele nos últimos dias da doença dele. E ele dizia, você não fica preocupado porque vai morrer? Ele disse, eu não, porque eu estarei com o meu Senhor. Amém. A fé, a esperança da vida eterna, fazia com que aquele homem, mesmo sabendo que iria morrer fisicamente, mantivesse-se tranquilo, pois após isso estaria na eternidade com Deus. Certamente, em todos os períodos de pandemias e pestes que passamos, houve pessoas que, na Idade Média, quando os crentes eram lançados para serem devorados pelos leões, muitas pessoas ajoelhavam-se ali e mantinham-se tranquilas, pois tinham a certeza da eternidade. E o que eu tenho a deixar com os amados nessa noite é que, se nós mantivermos firmes, até mesmo os cristãos, às vezes a nossa fé, ela falha um pouquinho nos momentos de grandes dificuldades, de grandes tribulações. Mas se nós nos mantivermos firmes, na certeza de que fomos justificados por Deus. Isso porque nós tivemos fé no dia que ele seria o suficiente para as nossas vidas. E de que por conta disso, nós obtivemos paz. Paz simplesmente por conta da esperança. De que a nossa condenação, ela não mais existe, de acordo com Romanos capítulo 8, verso 1, que diz, agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum desespero brotará em nosso coração, e nós iremos passar tranquilamente. Mesmo que nossas paredes
morram, mesmo que nós vejamos boa parte da humanidade sendo extinta fisicamente, mas não espiritualmente. Mesmo que venha outros isolamentos, mesmo que a propagação da nossa fé seja vetada por conta de decretos governamentais, não falo dos decretos que proíbem reuniões, e já tivemos isso em outros momentos, na gripe, naquele último surto que tivemos, novamente, na gripe, onde teve um isolamento semelhante ao que estamos tendo agora. Também foram proibidos reuniões e cultos e outras coisas. Mas a fé de muitos manteve-se intacta. E as pessoas que vieram a morrer nesse período por conta da doença também venceram aqueles que se mantiveram na fé. Pois a palavra de Deus também diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Eu gostaria de finalizar da seguinte forma. Lembrando a nós que nós somos justificados por Deus mediante a fé que há em Cristo Jesus. E essa fé, ela não é palpável. E se nós tivermos a plena convicção de que Cristo é o suficiente, nós assim teremos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso novamente pela fé. E a graça, que é o favor imerecido, que nós não merecemos, mas nós assim obtivemos. E Cristo, ele apresenta muito bem essa graça no verso 8, que diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. É a maior prova de amor nós temos. E nós iremos nos gloriar na esperança, sustentando em nós. Quando eu falo em gloriar, não estou falando de nos exaltarmos em nós mesmos por conta de nos mantermos tranquilos, mas nos gloriarmos na esperança da ressurreição de Cristo Jesus. E aí sim, obteremos a paz tão esperada com Deus. Mantenha-se firme, saiba que Deus, ele tem o melhor para todos nós. O texto de Jó, que o pastor pronunciou logo no começo, que virou música, e o Diante do Trono finaliza a primeira estrofe da música dizendo que há esperança para você. E tenho certeza que há esperança, sim, para a humanidade presente. E a esperança, ela vai fazer com que você, passemos esse período de pandemia, esse período de dificuldade, esse período de isolamento, tranquilos, com a certeza de que Deus já tem resolvido todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Pastor. Amém, pastor. Louvado seja Deus pela sua palavra, né, por aqui que foi ministrado aos nossos corações, né? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E já não há mais condenação naquele que acredita e crê no Senhor Jesus. E a nossa esperança é essa, de um dia estarmos juntos na morada celestial, junto ao nosso Pai. E é interessante, quando se fala a respeito sobre esperança, a gente não pode deixar também de falar a respeito sobre questão de milagre, sobre fé. E para mim é umas passagens que me chama muita atenção, no capítulo de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, que vai falar a respeito sobre 2 milagres, né, que Deus opera na vida das pessoas. Um dos milagres é sobre a mulher que estava com fluxo de sangue, com uma grande hemorragia, já fazia 40 anos, e assim ela crê no Senhor Jesus, tem a esperança no Senhor, de se ela tocar em suas vestes, né, na orla das suas vestes, ela iria ser curada. E a palavra, ela vai e afirma nisso, né, que a esperança dela, a fé dela,
o tinha salvado, né, tinha curado ela. Então, assim, é interessante quando a gente começa a falar a respeito sobre essa questão desses milagres, e o milagre que o Senhor Jesus operou nessa vida dessa mulher. Uma mulher realmente sem expectativa nenhuma de vida, já tinha gastado todos os seus dinheiros com recursos, medicações, com consultas médicas, com tudo aquilo que estaria ao seu alcance, mas o Senhor bastou tocar na veste do Senhor e ela ser curada. Então, é o momento que nós estamos passando também. É um momento difícil nas nossas vidas, que hoje a própria medicina ainda não existe a cura, né? Ainda não existe as medicações necessárias para parar essa pandemia, né? Mas a nossa esperança é essa, a esperança é no Senhor Jesus, que o Senhor possa olhar com os seus olhos de misericórdia sobre nós e assim operar um grande milagre também nas nossas vidas, para aqueles que estão enfermos também, para aqueles que estão no leito do hospital, até na sua própria casa. Aqui estamos acompanhando algumas pessoas comentando de milagres, de pessoas que já estão sendo curadas, e eu creio que essa cura vem do Senhor, através de como curou também essa mulher com esse fluxo de sangue há 40 anos, vivendo dessa maneira. E é o mais interessante também que a história continua, que é quando o Senhor Jesus ele continua indo para a casa de Jairo e se depara para ir prestar um outro milagre na vida da filha de Jairo. E antes de chegar lá, as pessoas indagam e começam a chegar até Jairo e dizer, olha, sua filha já morreu, já não existe mais vida para ela. E o Senhor Jesus olha para Jairo e diz, na sua palavra, né, o versículo 50 diz, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E a palavra diz que Jesus ele opera mais um grande milagre, o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Ela no leito da sua cama, né, deitada, Jesus simplesmente olha para ela, simplesmente essa mulher, essa menina apenas dorme. E ele pede para que ela levante, e ela levanta e ele pede para toda a família dar de comer a sua filha. Então, a gente está diante de 2 milagres que o Senhor Jesus operou através delas. Mas o que me chama a atenção não é a questão do milagre em si, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Mas a palavra aqui vem falar a respeito sobre fé, sobre esperança. A busca tanto dessa mulher com fluxo de sangue, quanto a busca de Jairo em favor da sua filha. Então, a nossa esperança é estar no Senhor. Então, nós devemos buscar no Senhor. Nós temos que buscar nele aquilo que realmente precisamos para o nosso dia a dia. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. Confiar de tal forma que Ele pode realizar um milagre, sim, nas nossas vidas. Mas a palavra é muito clara para nós, nessa noite, fala que Deus está no controle de todas as coisas. E como eu falei logo no início, no capítulo 139 do livro de Salmos, que Ele formou as nossas vidas desde o ventre das nossas mães e Ele tem determinado todos os dias das nossas vidas aqui nesta terra. E além disso, a palavra diz que também não cai nenhum fio da nossa cabeça, se não for pela permissão do Senhor. Então, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no nosso Criador, naquilo que realmente criou todas as nossas coisas, as nossas vidas, que formou este mundo. Então, a nossa esperança está no Senhor Jesus. E uma outra parte que eu queria compartilhar é falar a respeito sobre a história de Paulo. Né? Porque, às vezes, nós estamos olhando aqui um contexto sobre pandemia, sobre dias difíceis. Mas eu queria levar um pouco como nós estamos orando pelas famílias, orando pelas casas, orando pelos filhos, pelas pessoas enfermas, por todas aquelas dificuldades que as pessoas estão passando. É interessante lembrar a história de Paulo. Paulo, na época, ainda não se chamava Paulo, se chamava Saulo. E Saulo ele era um perseguidor do Senhor Jesus, né? Ele perseguia os cristãos, ele realmente maltratava as pessoas. E é nesse sentido que, no capítulo 8 de Atos, versículo 3, diz que Paulo ele tinha um desejo de destruir a igreja. E por que eu estou falando isso, compartilhando com você nesta hora? Porque às vezes você parece estar no meio de uma situação
dentro de uma dificuldade na sua vida, que você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. E para mim, o apóstolo Paulo é um grande exemplo daquilo que realmente nós cremos e esperamos no Senhor, uma transformação de história. O pastor Jefferson compartilhou muitas passagens do apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, em Romanos, então, a carta aos Romanos, então ele escrevendo à igreja, ele fala sobre essa justificação, sobre essa graça, vai falar sobre a salvação, vai falar sobre a tribulação, sobre esperança. Esse mesmo Paulo que um dia era perseguidor de cristão. Então, o que eu quero te dizer, amado irmão, que você está nos ouvindo, você que está aí nos acompanhando, eu quero te afirmar e te dizer que existe esperança sim, mesmo que aos nossos olhos pareça que não existe mais solução alguma, que não existe mais algo que se possa transformar nossas vidas, nossa história. Um grande exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo, um perseguidor do evangelho, mas quando se encontrou com Cristo Jesus, teve seu passado apagado e ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas que ele começava a praticar, que faziam, tudo agora se tornava novo. E é interessante que o apóstolo Paulo, mesmo aceitando a Cristo, aceitando o evangelho de Cristo, ele não ficou isento de passar por tribulação ou por algum problema. Pelo contrário, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transforma a nossa consolação. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para nós que mesmo com todos os sofrimentos que estejam passando, por todas as dificuldades que nós estamos vivendo, e mesmo que esses sofrimentos, mesmo que esse sofrimento da qual Cristo realmente passou na cruz, sofrimento de injustiça, de intolerância, né, de maltratos, todos esses sofrimentos que em nós possamos passar também, é com o mesmo Cristo que nós iremos encontrar o consolo, iremos encontrar força, iremos encontrar ânimo para vencermos esses dias difíceis. O apóstolo Paulo, ele escrevendo também aos Filipenses, no capítulo 13, antes de ele dizer aquela frase de tudo posso naquele que me fortalece, ele começa a relatar que ele começou a passar por várias dificuldades também, com vários momentos de alegrias também, mas ele falou que em todas as áreas o Senhor estava com ele naquele momento. E é interessante que esse apóstolo Paulo, ele traz essa lição para nós, lição de entendermos que passamos sim por dificuldades, passamos por provações, mas temos que ter bom ânimo, porque quem está conosco é Cristo Jesus. É o Espírito Santo do Senhor que nos consola, que nos fortifica, que nos ajuda a vencer estas batalhas. E é por meio de Cristo Jesus que nós obtemos também os milagres nas nossas vidas. É buscando a fé em Cristo Jesus, que a nossa esperança em Cristo Jesus, que assim como fez com essa mulher que há 40 anos passou por esse momento do fluxo de sangue, também com essa filha de Jairo, e por outros milagres, o cego de Jericó, e qualquer outros milagres que Jesus operou na vida dos seres humanos, foi porque a esperança deles, a fé deles estava naquele que os tinham criado, o Salvador da humanidade, o Rei que veio para reinar, não só neste mundo, mas veio para reinar por toda a eternidade. Então, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E eu queria, finalizando minha palavra, ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11, dizendo que esse é o nosso testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida, ela está em seu Filho. Então, esse tem que ser o nosso testemunho. Essa tem que ser a nossa palavra de esperança, que foi o Senhor que nos deu a vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus mesmo dizendo, que ele falando para seus discípulos e para todos aqueles, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então, nós temos a esperança em Jesus Cristo, porque ele é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É nele que nós encontramos o refrigério para a nossa alma. É em Cristo Jesus que nós encontramos toda a nossa esperança. Então, o que eu quero te dizer, amados, que você está nos ouvindo nesta noite, Jesus Cristo é a única esperança. É somente nele que nós iremos encontrar salvação, é somente nele que nós iremos encontrar refrigério, iremos encontrar paz, e iremos encontrar alegria,
né? E é nele que nós, nesse momento difícil, de tribulação, de tormenta para nossas vidas, é nele que nós iremos encontrar a calma, a paz que tantos precisamos. Porque a palavra de Deus, o Senhor diz que a paz que ele nos dá é uma paz que foge todo tipo de entendimento. É a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E eu queria encerrar para falar, dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas. A palavra lá em Salmos, capítulo 46, ele relata sobre isso, e eu queria ler para vocês possam entender, olhar com esse texto, um texto que nos dá alegria, nos dá paz, e que que faz realmente aquietar a nossa alma. Salmos, capítulo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Esta palavra ela vai falar a respeito sobre que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele está é apenas uma palavra sua. Ele faz bramar as nações. Os reinos se abalam. Todas as coisas acontecem neste mundo, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Aí a palavra no versículo 5 vai dizer que Deus nos dará desde o romper da manhã, cuja existe uma corrente que alegra-nos a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E ainda que tudo se tumultue, tudo que as coisas, as tribulações aconteçam, mas nós temos que nos aquietar nossa alma, saber que nós temos um Deus, que ele é exaltado entre as nações, ele é exaltado sobre a terra. Esse é o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus que nos prometeu que estará conosco em todos os dias das nossas vidas. Que assim possamos entender que a nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que entregou a sua própria vida em favor por mim, em favor a você. E foi por esse amor na cruz, demonstrado na cruz do Calvário, que nós temos a esperança, não simplesmente para este mundo, mas para o mundo eterno, ao lado do Senhor, onde nós iremos morar para todo sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essas palavras que foram ministradas você possa receber de seu coração como palavras de Deus, porque nós lemos, nós meditamos e refletimos tudo o que as Escrituras realmente se revela sobre nós. Então, esta é a palavra de Deus. Nós somos apenas uns servos do Senhor. Somos apenas pecadores humanos, como você que está aqui também nos ouvindo. Todos nós merecemos da graça, na graça salvadora do Senhor Jesus. Então, esta palavra seja para você como é para nós também. Palavra de esperança, palavra que iremos passar por dias difíceis, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor Jefferson. Amém. O meu celular está caindo a carga, se cai... Tá... Tranquilo. Não está carregando. Vamos cantar só mais um cântico? Vamos. Eu gosto de cantar uma música aqui que ela tem a ver com essa... Ela é baseada no Salmo 190... 100 e... Cento e 121, né?
121. Bem curtinho, só assim, leva meus olhos para o monte, hoje me terá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versos 1 e 2, é uma composição do pastor Enoque. Eita, a bateria corre. Enquanto o pastor Jefferson está se organizando aí, eu quero dizer para os amados irmãos que estão nos ouvindo, que colocou seu pedido de oração, a irmã Edileus agradecendo pelo seu cunhado. Deus abençoe, irmã. Nós estaremos continuando orando pela vida dele. Nós já estávamos orando por ele, vamos continuar orando. Né? A Cristiane também pediu pela avó do pastor Jefferson, né? O próprio pastor que está nos levando a palavra de oração passa por um momento difícil também na sua família, mas isso é o nosso Deus, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que cuida das nossas vidas, em meio à batalha, em meio à guerra, é Deus que nos dá a paz e a alegria para continuarmos proclamando e levando a palavra do Senhor aos corações das pessoas. Então ele pede para a oração pela sua tia, né, a Cristiane, pela tia do pastor Jefferson, que está na UTI, mas está instável, pela sua avó, né, Filomena, que está quase recebendo alta, vamos continuar orando. A irmã Rita, que pediu oração pelo Júnior, que é pai do doutor Leonardo, lá da Igreja Batista do Satélite, nós já estávamos orando, vamos continuar orando também. Né? A Cristiane pede oração pela sua amiga Sâmia, né, que Deus ele possa abençoar grandemente. Né? Eu não sei se o pastor Jefferson vai continuar voltando, porque ele estava com problema na carga do seu celular, mas eu vou estar daqui a pouco finalizando, só dizendo para você que nós estamos orando, nós estamos acompanhando todo o seu comentário, né? A Leide Paiva, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Leide, né? A irmã Dacile Milhomes, né? Que Deus abençoe grandemente. Nós estamos orando pela sua vida também, e vamos estar encerrando para este momento de oração, um momento de palavra ao nosso Senhor. Então, o pastor Jefferson, realmente o celular dele descarregou, mas desde já agradeço, né, a presença do nosso Deus, né? Agradeço a presença do pastor Jefferson, né? Ele voltou aqui, acho que no comentário, acho que no telefone da sua esposa, né? Mas que Deus abençoe grandemente, pastor, a sua vida. Eu agradeço a sua participação, não é? Pastor Jefferson, que logo estará assumindo a igreja lá em Primavera. Agradeço a nossa convenção, ele voltou em área aí. Seja bem-vindo aí, pastor, novamente. Amém. Né? Prazer em estar aqui com o senhor. Então, dá para a gente cantar? Dá sim. Então vamos cantar, louvando o Senhor, antes de encerrarmos. Tá falando, é uma composição do pastor Enoque, lá de Coraci. Pastor que eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante 3 anos e 7 meses. Eu trabalhei em Peixe-Boi. E ele é compositor e me inspirou em fazer algumas composições. Né? Eu gostaria de trazer essa, que ela tem a ver um pouquinho com a esperança e com o auxílio de Deus com as nossas vidas. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra, deixa vacilar o teu pé. Elevo os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, fez
os céus e a terra, não deixa vacilar o teu pé. Ele guarda tua chegada, tua saída para sempre. Ele guarda tua saída, tua chegada para sempre. Senhor, o Senhor, Senhor. Amém. Amém. Onde virá nosso socorro? Vem dos montes, né? Dos Criadores dos céus e da terra. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor. Posso fazer a sua palavra aí de agradecimento, palavra final, para a gente poder encerrarmos também a nossa live aqui, nessa noite. Amém. Eu quero agradecer a todos que puderam nos ouvir, né? Que nos aguentaram durante esses 1h e 11 minutos até agora. E dizer para você que a esperança, ela não vem dos lados, ela não vem de baixo, ela não vem de uma vacina. A esperança, ela vem do alto, ela vem do Senhor. O texto que foi cantado nesse momento, ele diz: elevo meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Não existe outro lugar de onde nós possamos obter a esperança. O profeta, o João, quando esteve ali na ilha de Patmos, eu estava coletando material para essa temática, eu encontrei algumas mensagens, e eu vi uma que falava a respeito do Apocalipse, e João tinha tudo para entrar em desespero, ele estava preso, ele foi exilado, ele estava ali naquele lugar, mas a esperança é de que ele foi levado ali por uma honra, para uma outra situação, para que ele pudesse abençoar. E dali ele começa a escrever carta às igrejas, encorajando as igrejas a continuarem, encorajando as igrejas a mudarem seus comportamentos, encorajando os irmãos a viverem como autênticos cristãos, pois a fé que depositamos em Deus não é vã, e ela fortalece nossa esperança, a esperança de que, certamente, temos algo muito além do que aquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós mensuramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Jefferson. Para nós vai ser uma alegria imensa. A PIB de Salinas está na expectativa, está de braços abertos para receber você e a sua família, né, para juntos estarmos aqui na obra do Senhor, não só na nossa igreja, aqui de Salinas, de Salinópolis, mas lá em Primavera, na qual você irá assumir lá o trabalho. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério. Já estávamos em oração pela sua vida, vamos continuar orando, né, para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu vi aí, acho que a sua esposa pedindo oração pela sua tia, pela sua avó. Isso, às vezes, são as batalhas que nós vencemos como servos do Senhor, né, em meio a sofrimentos que nós estamos passando, mas mesmo assim nós temos que levar a palavra de esperança, porque é aquilo que nós acreditamos, né, aquilo que nós vivemos, né? Então, nós poderíamos esmorecer, perder a nossa fé, mas a nossa fé está afirmada na rocha em Cristo Jesus. E é esta palavra que eu encerro dizendo a você que está nos ouvindo, que a sua fé também, a sua esperança esteja firmada somente no Senhor. Como lá no livro de Salmos diz que até uns confiam em carro, outros em cavalo, mas que nós iremos confiar no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, muito obrigado a todos que estiverem conosco aqui. Nós iremos estar orando, abençoando a sua vida mais uma vez agora, e iremos estar encerrando esse momento de live. Agradeço mensalmente a congregação de Primavera pelo apoio, os nossos missionários lá do MEND, do Ministério de Evangelismo e Missões Discipulado da nossa igreja,
né, que está nos apoiando também nessa caminhada cristã, o pastor José Leonel, que está conosco como coordenador regional, pastor Rui Gonçalves, nosso secretário executivo da nossa convenção, e pastor Anselmo, né, que nosso presidente da Combapa, e a igreja lá, a Primeira Igreja Batista de Capanema também, que é uma parceira nossa nesse trabalho lá em Primavera. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a minha gratidão realmente do coração pelo apoio que vocês têm nos dado. Bom, então continue orando pela vida do pastor Jefferson e por esse trabalho que voltará a 110, não, mas a 220 por hora, né, porque temos vidas para alcançar, né, e o reino do Senhor para crescer cada vez mais naquele lugar, tá bom? Então vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, orando, Te buscando, e assim agradecemos, ó, agradecidos também estamos, ó Pai, porque esse momento tão abençoador para nossas vidas, momento de poder compartilhar e ouvir palavras de esperança também. É isso que nos dá a motivação e a alegria de continuarmos vivendo, Senhor, porque sabemos que nós podemos confiar e entregar todas as nossas vidas ao Senhor nosso Deus, sabendo que o Senhor mais o fará por nós. Assim eu te peço, Pai, por todos aqueles que fizeram pedido de oração nesta noite, uns agradecendo por aqueles milagres que o Senhor já tem operado, outros pedindo oração também por as pessoas que estão enfermas, ainda estão em tratamento. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que todas essas coisas não fogem do Teu controle, Senhor. Por isso te peço por eles, intercedo por eles, para que o Senhor faça a Tua vontade sobre a vida deles, ó Pai. Assim, ó Pai, abençoa também a vida do pastor Jefferson e toda a sua família, ó Pai. Estejam com eles hoje para todo sempre, suprindo a sua necessidade e fortificando cada vez mais a sua fé, para que ele continue sendo esse servo teu e esse instrumento usado por ti, Senhor, para a proclamação do Evangelho. Assim como toda a sua família seja abençoada, protegida pelas tuas mãos poderosas, Senhor. Assim eu peço, ó Pai, te agradeço por esta noite, que o Senhor possa nos dar um restante de noite abençoada na tua presença, uma noite de descanso, de paz, de refrigério, e assim, de acordo com a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, assim possa renovar também as nossas esperanças e as nossas forças em ti. E assim eu te peço, Pai, te oro, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito Santo, esteja todos com aqueles que estão nos ouvindo e com todos os seus filhos espalhados por esta terra. É a oração que eu faço no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e um restante de semana abençoada na presença do Senhor. E um aviso, como? Eu queria dar só um aviso antes de terminarmos. Nossa live de domingo será com o pastor José Leonel. Teremos como tema, não somos de ferro, somos de fé. Né? Então, vamos meditar nessa palavra, porque ninguém é de ferro, mas somos de fé. E essa fé está afirmada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e o restante de semana abençoado e um final de semana abençoado também na presença do Senhor.